Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Atos 7 é o sermão de Estevão, versículo 20. Diz assim: Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser enjeitado ou rejeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles maltratado, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E esta palavra perturbou Moisés e ele fugiu. E esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, do monte Sinai, numa chama de fogo, de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Amém. Você pode inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos por bondade. Paizinho, mais uma vez, de uso dessa palavra, tenho agora o privilégio de lê-la aos ouvidos do teu povo. Eu bem sei que a tua palavra é muito rica, cheia de revelações e conselhos, entendimentos dos mais importantes. E sei também que não sou capaz de entendê-la como ela é, e nem tampouco de ensiná-la como ela é. Mas tenha consciência plena de que teu Espírito, Senhor, pode usar essa palavra e nos ensinar tudo o que Ele quer. Por isso eu quero te rogar que enquanto eu estiver a falar a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa nos ensinar, e à medida que o nosso coração capturar estas verdades, possamos conhecê-lo mais de perto e torná-lo, portanto, Senhor, nosso alvo maior, como nosso objetivo de vida. Eu peço a tua bênção agora, em o nome de Jesus o Cristo. Amém. Queridos, eu já vos disse certa feita que a vida de todo homem e de toda mulher de Deus é feita de estágios, de limites, de níveis.
E essa fase que se lê aqui no texto bíblico é um dos sermões mais poderosos que a Bíblia tem. Estevão, um dos diáconos cheios do Espírito Santo, tomado pelo Senhor, pregou essa mensagem antes de morrer. Uma mensagem completíssima, falando das verdades do reino desde os dias de Adão até chegar os dias de Jesus, levando as pessoas a compreender que aquele a quem eles apedrejaram, aliás, crucificaram, era Jesus, o prometido desde os tempos de Moisés e dos patriarcas. E agora, uma vez que o povo conseguia compreender essas verdades, seus corações se fecharam e sentiram-se atacados e afrontados, e por conseguinte tiveram a ideia de apedrejar Estevão, e principalmente quando este, olhando os céus, viu o Senhor em pé à direita de Deus, com os braços abertos para recebê-lo. Isso deixou as pessoas um tanto com mais ira ainda, e apedrejaram até que ele viesse a falecer. E portanto tomaram suas vestes e colocaram aos pés do Saulo, que até então era o perseguidor da igreja. Mas o que me chama a atenção nesse texto, nós estamos trabalhando a vida desse patriarca Moisés já há algum tempo, e volta e meia o Espírito Santo me leva a vir dentro dessa temática, unidos por um propósito, e eu quero dar essa sequência segundo a vontade do Senhor, dentro desses versículos que nós lemos aqui. E se você puder prestar atenção, você vai ver que existe pelo menos, ou quero destacar, 3 partes importantes nessa cena que aqui se desdobra. A primeira parte, no versículo 20 do capítulo 7, onde a Bíblia diz que nesse tempo nasceu Moisés. Guarde bem essa palavra, nesse tempo nasceu Moisés. Mas se você caminhar um pouquinho mais, ao versículo 23, você vai ver o mesmo texto de Estevão dizendo: ao completar Moisés 40 anos, isto é, quando completa 40 anos, é um novo tempo. E dentro dessa perspectiva, quero te levar ainda a uma outra fase. Dentro dessa fase, aonde você vê no versículo 30, de novo Estevão se dizendo: e completando Moisés 40 anos que estava em Midian. Portanto, aqui ele apresenta uma série de fases, e essas fases terminando, portanto, nesse último versículo que lemos aqui, quando fala no versículo 36, e durante a caminhada do deserto por longos 40 anos. São 3 fases distintas, 3 tempos distintos, e eu preciso tentar te mostrar alguma coisa dentro desses 3 tempos, para a compreensão de sua alma, e ver o que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui esta noite. Como vos disse certa feita, tudo que você observar na construção de Deus acerca de um ser humano, ou de um homem, ou de uma mulher, de um filho, de uma filha, você vai perceber Deus trabalhando por níveis, por etapas, por estágios. A nossa vida é uma sequência de estágios, um após o outro, significando, portanto, que todos nós temos um destino a chegar. Temos por Deus um alvo estabelecido, e para que a gente alcance esse alvo estabelecido, uma vez que nos coloquemos nas mãos dele, ele vai fazendo com que o seu plano entre em execução etapa após etapa, tempo após tempo, momento após momento. Tudo por Deus é construído de forma harmônica e fiel. Eu vos pude falar um pouquinho como ele trabalhou isso na vida de José, a construção que ele fez na vida de José até que ele se torne governador do Egito. É bom que se entenda que tudo na vida de José também pareceu como um grande e lindo propósito. O Eterno começa a trabalhá-lo desde as intenções de seus malignos irmãos quando tentam assassiná-lo, jogando-o naquele poço. A partir daquele momento, da ira, da inveja, da maledicência, da concupiscência, do desejo, da maldade que nasce no coração dos seus irmãos, que tudo começa a ser construído. Não era intento do Senhor promover a maldade contra José, mas Deus usa a própria maldade dos seus irmãos para trabalhar isso em José. Ao mesmo tempo que eles exalam o mau cheiro do pecado e procuram fazer o mal contra o seu irmão menor, da mesma forma, o pai utiliza essa mesma maldade dos irmãos para trabalhar o caráter de José, como já conversamos sobre isso em outras ocasiões. Tudo isso para que Deus construísse um plano, e esse plano, etapa após etapa, fosse executado, para chegar-se ao tempo
em que Israel pudesse governar. E você vai entender o porquê que eu estou lhe fazendo essa introdução. Perceba que nos dias em que José fora vendido a Potifar, no Egito, esse império já existia há pelo menos 1000 anos. Já dominava na 18ª dinastia. Era poderoso em construções, em guerras, em domínios. Era uma nação rica, era um império forte. Entretanto, sabendo Deus que viria um tempo de crise e precisava Deus construir uma nação, então ele arruma um jeito para isso acontecer. Israel é apenas 70 pessoas, ainda é uma tribo pequena, uma só família, e Deus precisa preservá-los em um tempo de seca. Então agora Deus usa a maldade dos irmãos de José para vendê-lo ao Egito, e no Egito ele se torna escravo, como já citei. E Deus trabalha etapa após etapa, levando-o a ser escravo na casa de Potifar, tornando-o governador da casa de Potifar, fazendo ser o mordomo-mor, o grão-vizir, de modo que nessa casa ele aprende a administrar de maneira excelente e se torna líder naquilo que faz. Ameaçado, coagido e na fuga dessa coação pela esposa de Potifar, ele é levado à prisão. E lá ele passa 2 anos, onde Deus o desconstrói de maneira intensa, mas constrói também um perfil de administração dentro da prisão. Até porque você há de convir comigo que não existe na história de qualquer livro algum onde uma prisão possa dar lucro e prosperar. Mas a Bíblia diz que nas mãos de José, em 2 anos, a prisão do Egito se tornou uma lucrativa empresa. Imagine comigo, como pode uma prisão prosperar? Não é estranho? É justamente porque nesse estágio que Deus estava construindo, degrau após degrau, na vida de José, até torná-lo como governador do Egito. E como governador, ao longo de 14 longos anos, ele transforma essa nação em uma potência econômica de toda a região do norte da África e da Arábia. Perceba que além de tudo isso, ele não só dá vida e sustento ao Egito, mas como que faz com que o Egito dá vida e sustento aos outros povos, e aos outros povos sejam seus vassalos, seus escravos, portanto. Cresce o Egito, mas também abençoa as nações. José se torna um instrumento de Deus dentro daquela terra para preservar o Egito, enriquecer o Egito, e por uma razão muito simples: o Egito iria abrigar a família de José, a Jacó e os seus filhos, 70 pessoas, portanto, uma vez recebidas por Faraó, uma vez identificados por José, recebem como um lugar para morar a terra de Gósen, e ali edificam casas, constroem aquedutos, plantam grandes campos de aveia e outras coisas mais. Se tornam poderosos, aumentam em número, cresce abundantemente. É chegado o fim da vida, morre Faraó, morre José, morrem essas pessoas. Perceba que o Egito enriqueceu e deu sustento a Israel, abençoou Israel. Só que chega um tempo que a Bíblia diz em que o Faraó que conhecera José veio a falecer. O que sucedeu a ele também veio a falecer. E o outro que vem não conheceu José e se levanta, portanto, com um sentimento de ameaça. Entende que os israelitas têm crescido bastante, têm se tornado numerosos, e seus maus conselheiros vêm a ele e dizem: esse povo se tornou grande demais, a gente não consegue dominá-los se eles decidirem fazer uma afronta. Portanto, vamos dar um jeito de eliminá-los, de coibir o seu desenvolvimento, de coibir o seu crescimento. Perceba que essa gente tinha um mistério de Deus, foram multiplicados muitíssimas vezes pelo Eterno, de modo que agora o Faraó, no intento de segurar essa onda de crescimento, decide ordenar aos israelitas que não tenham filhos, que tenham um controle de natalidade, e que os pais, ao terem seus filhos, rejeitem-nos, enjeitem-nos. Mesmo assim, não foi possível conter o crescimento. Então deram ordem às parteiras, para que elas, ao nascerem meninos, eles pudessem serem mortos. Uma vez que meninas não poderiam procriar sozinhas,
Então agora mata os homens e deixa as meninas viverem. Dessa forma, muitos foram mortos. O povo de Israel sofreu tamanha dor por conta dos bebês que foram assassinados. Tal cena já aconteceu outras vezes por Herodes, como vós sabeis, como uma cópia desse evento aqui. O fato é que esse faraó que não conhecera José, ele está tentando barrar o crescimento do qual havia dito Deus que teria essa nação. Ele se esquece de que fruto dessa nação, Israel, é que abençoou o Egito. Ele se esqueceu de que o Egito estava forte agora, de que as cidades Tebas, Mênfis, se tornaram poderosa por conta da bênção de Deus através de José. Ele se esquecera de que o Deus de Jacó abençoara aquela gente por causa dos seus filhos, e o fruto de sua ingratidão levou a escravizar o Egito, aliás, Israel no Egito, de forma que durante 270 anos eles arderam de dor e de lágrima. O tempo em que permaneceu aqui foram 430, mas o tempo em que permaneceram sobre o alto nível de dor foi 270. Perceba, portanto, que essa construção de Deus por meio de José, para levar o Egito a ter recurso financeiro, para dar sustento a Israel e para se tornar uma nação poderosa, também tinha um propósito. Um dia Deus sabia que Israel iria sair, e eles precisavam ter o recurso para construir uma nação, para edificar casas, para comprar campos, para comprar escravos. Então agora, de onde tirariam esse recurso? E uma vez que trabalharam 430 anos como escravos do Egito, eles mereciam receber tudo de uma só vez, o salário de 430 anos. Então precisaria de uma riqueza muitíssima grande para dar esse recurso todo. E na partida de Israel saindo do Egito, aos olhos de Faraó, este disse a todos os habitantes do Egito, sob o comando de Moisés: dê aos israelitas tudo o que eles lhes pedirem. Então todos os habitantes do Egito deram a Israel ouro, prata, bronze, pedras preciosas sem conta, e levaram um despojo do Egito que era capaz de comprar uma nação inteira, como o despojo de 430 anos de trabalho. E esse dinheiro foi José que juntou para que Israel pudesse usufruir 430 anos depois. Deus trabalha por fases. Ele foi construindo tudo para que Israel pudesse estar abrigado dentro desse processo. E talvez você diga: mas por que Israel sofreu tal escravidão? Ora, porque Deus havia dito para Moisés. E se você voltar à sua Bíblia, lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, você vai ver quando Moisés está orando ao Senhor, e ele decide, portanto, recebe uma visão do Eterno. Estava angustiado, afinal de contas ele não sabia quando seria o nascimento do seu filho herdeiro, a saber, a sua semente, que Deus havia dito que daria. E ele pensa: meu filho Deus certamente será o Eliezer. E Deus então o tira de dentro de sua tenda, faz ele olhar ao céu estrelado e diz: quantas estrelas? E ele não consegue contá-las. Então Deus diz: tal qual você não consegue contar as estrelas, assim será também a sua descendência, tanto quanto as estrelas que estão no céu. E a Bíblia diz que o Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. No outro dia ele decidiu fazer um altar ao Senhor e sacrificar alguns animais ao Deus eterno, e coloca os animais em cima do altar, e ali ele fica enxotando as aves de rapina que queriam se alimentar daquela carne que estava ali, porque Deus demorou a vir com o fogo do céu. E passou o dia inteiro, depois de um dia inteiro com a carne em cima do altar, esperando Deus descer do céu e queimar aquela carne. Então ele tem um sono profundo, cansado, e no meio desse sono profundo ele tem uma visão aterradora, e ele acorda assustado, admirado, porque o que ele viu provocou-lhe dores intensas. E a Bíblia diz que ele viu o seu povo, os seus filhos no futuro, 400 anos depois, escravizados, judiados, amargurados, sofridos, debaixo de grande dor. E Deus disse, quando ele volta dessa visão, Deus disse: assim como você viste nessa visão, será assim que vai acontecer. Os seus filhos se tornarão uma nação, e eles serão afligidos por 400 anos. E depois que eles forem afligidos por 400 anos, eu vou trazê-los de volta a essa terra que você está aqui agora. E essa será uma terra que mana leite e mel, porque a medida do pecado dos amorreus ainda não está completa. Significa que Deus estava dizendo a Abraão: nessa terra que você está, não tem tudo o que precisa ainda, não
tem tudo que é necessário para que Israel possa ser uma nação aqui. Por enquanto ainda é deserto, por enquanto ainda é alguns campos, mas vai chegar o tempo, Abraão, que daqui a 400 anos vai ter cidades edificadas, vai ter campos plantados, vai ter grandes colheitas, e é nesse tempo, depois que os amorreus construírem tudo, então eu vou trazer o povo de volta para cá, para você ter comigo a terra que mana leite e mel. Uma promessa feita há 400 anos antes de acontecer. E agora Deus constrói tudo isso na vida de José, na perspectiva de que Israel se torne de fato escravo no Egito. E é nesse tempo de aflição que o texto diz: nesse tempo nasceu Moisés. No tempo em que Deus construiu lentamente até chegar 400 anos de aflição no Egito. Perceba que essa proposta do Eterno leva as pessoas a sofrerem muito algumas consequências de suas escolhas, e muito especialmente as consequências das escolhas de seus líderes. E agora perceba que estão subjugados por um Egito mau, maligno, cheio de ódio, de raiva, com a intenção de eliminar Israel do mapa. E o Eterno, portanto, sabe que é chegado o tempo, mas ele poderia ter usado qualquer outra pessoa. Entretanto, o texto diz: nesse tempo nasceu Moisés. Diga para quem está pertinho de você: nesse tempo determinado. Significa que para que todas as coisas aconteçam na sua vida de forma correta, existe um tempo pré-determinado. E o nosso maior problema é quando queremos que seja antes do tempo ou deixa o tempo passar. Quando as coisas acontecem no tempo do divino, tudo acontece de modo certo. Mas a nossa maior inquietude é justamente tentar antecipar o tempo do divino. Primeiramente porque acreditamos que se fizesse um pouco mais cedo seria melhor. Em algum caso acreditamos que se fizesse um pouquinho mais tarde seria melhor. Esquecemos, portanto, que não somos senhores do tempo. Esquecemos que o único que domina o tempo é o Senhor, que está além do tempo, mas que fez o tempo e mantém o tempo sob o seu eterno controle de tempo. E a gente fica completamente fora do tempo porque não conhecemos o tempo. E diante disso queremos que o tempo se adeque ao nosso tempo. E o tempo nunca vai se adequar ao nosso tempo, porque o tempo está acima do nosso tempo. E o Eterno quer dominar isso, e a gente quer tirar o domínio das mãos dele. É chegado o tempo. Então chacoalhe o ombro do quem está ao seu lado e diga: esteja certo. Para alguma coisa na sua vida, óbvio, é chegado o tempo. Cabe a nós, portanto, saber qual será essas coisas a serem acontecidas. E o que se destaca aqui no texto é exatamente que nesse tempo nasceu Moisés. Tempo de quê? Tempo de angústia, um tempo de aflição, tempo de dissabor, tempo de luta, tempo de lágrima, tempo em que Israel clamava diuturnamente esperando em Deus uma resposta. Agora perceba que o nascimento desse moço não marca a libertação. O nascimento de Moisés não marca o dia da partida. Não, senhores. 40 anos ele viveu no Egito, 40 anos ele viveu em Midian. Portanto, quando ele nasce, está Israel cativo 350 anos. Ele torna Israel livre 80 anos depois. Portanto, no tempo em que estão há 350 anos no Egito, eles querem liberdade, eles buscam de Deus o alívio, e nasce Moisés. Mas olha o que acontece com Moisés. Ele precisava ser um príncipe usado por Deus, e Deus tem que construí-lo, Deus tem que trabalhá-lo. Primeiro acontece que ele nasce no momento em que os filhos eram enjeitados ou rejeitados. A ideia de Deus era preservar Moisés de sua morte, porque o enjeitar, segundo o Egito, era matar os filhos, era dar às parteiras o direito de matar o filho varão. Agora Moisés nasce, e durante 3 meses a Bíblia diz que ele teve o privilégio de ser amamentado por sua mãe e ser criado por seus pais durante 3 meses. 3 meses uma criança não tem consciência nenhuma, mas com 3 meses em diante, Joquebede sabe que ela não pode guardar Moisés ali. Ela sabe que não é possível mantê-lo em segurança, e que de algum momento os soldados egípcios entrarão naquela casa e matarão o menino. Ela precisa dar um jeito de descartá-lo, de jogá-lo fora, de rejeitá-lo, de abandoná-lo, para que ele não tenha mais perigo, pelo menos dentro de sua casa.
Como quem está dizendo, se é chegado o tempo, se Deus ouviu nossas preces ou não, esse menino pode ser um libertador. Ela não sabia ainda que isso iria acontecer. Então a ideia que ela tem é fazer um bercinho de capim e juncos e betumá-lo por dentro e por fora, e coloca o menino deitadinho dentro daquele berço. Inclusive, quando meus filhos nasceram, nós tínhamos um negocinho que era chamado de Moisés, onde colocava a criança para todo lugar que ia, deitadinho assim. Nem sei se isso existe ainda hoje, mas era o nosso Moisés. Era uma benção aquele negócio. O certo é que Moisés é colocado dentro daquele cestinho e é colocado no rio Nilo. E sua irmã Miriam, que ainda era garotinha, ela acompanha nas margens do Nilo para ver aonde é que esse cestinho vai parar. E a viagem do cestinho desceu até perto do palácio de Faraó, onde a filha de Faraó tomava banho com as suas donzelas. E ela olha aquele cesto e percebe que tem um bebê ali dentro chorando. E é lindo a cena, porque quando ela olha, ela já dá um nome. Na verdade não dá um nome, ela dá um apelido. Pois o nome Moisés não é um nome. No Brasil é um nome, mas no hebraico ele não é um nome, ele é uma situação. E que situação? Tirado das águas. É uma situação. O que é isso? Tirei das águas. Isso é Moisés, é a palavra Moshe. Portanto, não dá um nome para Moisés, ela conta uma situação. E a situação ficou, portanto, o nome de Moisés. Já começa por aí. Primeiramente, ele foi lançado no rio por seus pais, embora na perspectiva de salvar a sua vida, mas é uma rejeição involuntária, com o coração partido. Mas o bebê não sabia disso. Lançado no rio, recebido pela filha de Faraó, dado-lhe o nome de Moisés. A Bíblia diz que ali ele viveu 40 anos. Cresceu dentro do palácio, correu com o filho de Faraó, brincou com as pessoas ali, recebeu toda a educação do egípcio, aprendeu a falar a língua egípcia, aprendeu as faculdades, se tornou general, se tornou arquiteto, se tornou um grande construtor, um homem com exímias qualidades. Era belo, até porque a Bíblia diz que quando ele nasceu, ele era um garoto belíssimo, belo de aparência, e cresceu como um homenzarrão belo. Imagina, no Egito os homens são bem escuros, fortões. Moisés devia ser bombadão, parrudo, sabe, pela lisa, pois os egípcios quase não têm pelos. Lisinho, fazia barba, bem limpinho. Pensa um cara bonitão, passado óleo. Fica, vai vendo a cena. É Moisés, um futuro faraó, um líder de primeira, um extraordinário homem, treinado em todas as artes. Portanto, ele é treinado agora para ser faraó. Deus o prepara para uma outra missão, mas ele é preparado no Egito para ser faraó. E ele entendeu que quando completa 40 anos nesse segundo nível, ele não sabe ainda que a sua história vai mudar. Ele não sabe ainda que seu nível vai mudar. Ele não sabe ainda que Deus vai expurgá-lo, vai prepará-lo, vai moldá-lo. Por enquanto ele está vivendo no bom e do melhor. Ele tem um bom palácio, ele tem mulheres lindas, ele tem um harém, ele tem a simpatia de Faraó, ele tem um futuro governo, ele pode se tornar um grande líder e pode se tornar faraó. Então ele entende que essa pode ser uma grande oportunidade de, como faraó, libertar o povo do Egito. Ele fica sabendo que é, portanto, filho de Hebreu, e entende que ele é, quem sabe, por Deus usado para libertar o povo. Então, com 40 anos, ele vai visitar o seu povo. Conforme a cena diz, ele se enraivece por conta de uma briga e mata um egípcio que feria o hebreu. A sua ação devia ser recebida por aqueles que eram seus irmãos com bons olhos. Mas você perceba que até os hebreus não gostavam tanto dos egípcios, que tinham um ódio de Moisés, porque era criado como um egípcio, e retém neles essa ira. E no outro dia, conforme já lemos, ele é acusado de assassinato. Então, a única coisa que ele pode fazer é fugir. E agora, diga para quem está ao seu lado, nesse tempo, ele precisa fugir. Agora pensa comigo, queridos.
40 anos sendo moldados no Egito, 40 anos recebendo a melhor educação possível, 40 anos sendo um líder por excelência, 40 anos sendo um homem modesto, um homem bom, um homem amável, um homem cheio de talentos. Pergunte para quem está ao seu lado: Moisés não serviria para ser um grande líder? Não estava pronto? Perfeitamente pronto. Maduro, rico, forte, bonito, talentoso, candidato a faraó. Poderia libertar o povo do Egito de que maneira? Gente, tira o jugo desse povo aí, deixa eles viverem tranquilos. E a grande verdade é que os israelitas não queriam sair do Egito. Eles queriam tirar o fardo, mas não sair do Egito. A oração deles a Deus era para que Deus tirasse a dor, não que os libertasse, não que os levasse à promessa, mas que a dor fosse aliviada. E Moisés entende que eles precisam de liberdade, então tenta libertar agora. E Deus diz: Moisés, se você for fazer isso um por um, vai demorar muito tempo. Então eu tenho uma ideia melhor. E completa 40 anos. Mas agora que começa o nível de treinamento da vida de Moisés. Por quê? Diga para quem está ao seu lado: todo homem de Deus e toda mulher de Deus nunca é usado por Deus sem antes ser muito bem treinado. E o que é interessante é que Deus nunca treina alguém sem antes desconstruí-lo. Nunca. Melhora isso e diga para quem está pertinho de você: sabe o que é pior? É que Deus nunca usa alguém sem antes desconstruí-lo primeiro. Para que Deus construa alguém, Ele vai tratar de desconstruir. Não era mais fácil, a esse tempo nasceu Moisés, Deus começar uma construção perfeita em Moisés e torná-lo a partir dali um grande líder, libertador de Israel aos 40 anos? Era um homem que reunia todas as qualidades, tinha tudo o que precisava para ser um líder. Mas Deus disse: não é desse processo que começa tudo. Ele decide levá-lo, Moisés, a instâncias superiores, a níveis nos quais Moisés não havia sido preparado. Ele até agora tinha se tornado um excelente construtor, um excelente estrategista militar, um excelente líder, comandante daquele povo. Ele poderia facilmente governar aquela gente, mas ele não saberia como pastoreá-los. Ele poderia governá-los de maneira equivalentemente perfeita. Ele poderia mantê-los ali em Gósen e tornar aquela região próspera, assim como Mênfis era próspera, ou mesmo Tebas, mais ao sul, era próspera. Entretanto, ele não saberia como pastoreá-los. E a ideia de Deus era muito mais do que ter um governador. A ideia de Deus era ter um líder que os levasse a encontros permanentemente frutíferos com o divino. E agora Deus tem que trabalhar isso. Então ele empurra Moisés para o deserto. E tal qual é o nível do seu ministério, igualmente será o nível da sua desconstrução. Diga para quem está ao seu lado: tal qual é a grandeza do seu ministério, tal qual será a grandeza da desconstrução. Moisés não tinha ideia do que lhe esperava. Se alguém apresentasse para ele: cara, você vai ser líder de Israel, ele dizia: estou pronto, fiz 5 faculdades, falo vários idiomas, estou aos pés do governador, sei construir, sei liderar, sei fazer tudo. Olha, deixa comigo. Tenho aprendido literalmente o que é um governo. Sou um Bolsonaro da vida. Bom, ia dizer: estou pronto. Vai lá saber. Aí Deus diz: ok, você ainda não está pronto. Vem comigo para a minha escola. E o Senhor o convida para se matricular em uma faculdade lá em Midian, no deserto
de Midian, numa região inóspita. Alguns acreditam que é a Arábia, mas não, ao contrário, é uma região próxima hoje do que chama Etiópia, bem na divisa com a Eritreia. Ali estava Midian, noroeste da África. E Deus diz: vai, Moisés, matricule-se naquela faculdade lá. Lá tem um professor chamado Jetro. Ele tem um bom caminho para você. E ele caminha errante pelo deserto, não sabe para onde vai, e o Espírito leva até que ele chega em uma fonte. E nessa fonte alguém tenta surpear a água das pastoras que ali estavam, e ele, com boa agilidade, como um bom soldado, defende as meninas, dá água para as ovelhas das meninas. Elas se empolgam, levam ele para a tenda de seu pai, e lá ele conhece Jetro. E Jetro convida-o para permanecer ali em Midian. Ele se torna, portanto, um serviçal. E durante 40 anos ele foi trabalhado em Midian. Deus fez 4 coisas com Moisés em Midian. Diga para quem está ao seu lado: a primeira coisa que Deus tirou de Moisés foi a ideia de sua identidade. Ele agora está em Midian. Ele nasceu hebreu, mas cresceu com Faraó. Portanto, ele não era nem hebreu, nem egípcio. Agora que ele não é nem hebreu, nem egípcio, ele é expulso e ele caminha em direção ao sul e chega em Midian, África. Então ele não é nem africano, nem hebreu, nem egípcio. Olhe para quem está ao seu lado e diga: a segunda coisa que Deus faz com Jacó, aliás, com Moisés: Deus lhe tira seu nome. É uma situação. Ninguém conhecia por Moshe. É só uma situação. Ele agora não tem nenhuma conexão com aquele povo. Ninguém sabe quem ele foi no Egito. Ninguém sabe quem ele vai ser com Israel. Ele está num período que eu poderia chamar de intermediário, do anonimato, da escuridão, do ostracismo. Diga para quem está ao seu lado: a terceira coisa que Deus faz com Moisés: Ele ensina o valor do desprezo. É lá nesse lugar que ele aprendeu o que é ser desprezado, o que é ser rejeitado, o que é ser abandonado. Durante 40 anos, sabe qual era a profissão de Moisés? Pergunte aí para quem está ao seu lado: qual que era a profissão de Moisés? Ele catava cocô de ovelha. Ele não era um pastor, não tinha chegado nesse nível ainda. Ele estava no nível de ajuntar estrume de ovelha. Ele perde tudo aquilo que foi construído ao longo de 40 anos. Durante 40 anos no Egito, ele foi formado para ser um governador, sob os moldes do Egito, sob os prismas do Egito. Mas agora em Midian a faculdade é diferente. Ela tem que desconstruir tudo aquilo que foi construído em Moisés. Ele tem que esquecer tudo aquilo que ele recebera no Egito. E a desconstrução foi tão intensa que ao longo de 40 anos ele perdeu até o jeito de falar. Era hábil, falava vários idiomas, mas com 80 anos de idade Deus vem falar com ele e diz: Senhor, eu não consigo nem falar, eu não sei nem falar, sou pesado de língua. Tudo foi desconstruído em Moisés. Ele perdera a sua identidade, ele perdera o seu nome, ele perdera a sua dignidade, foi rejeitado, desprezado. Agora diga para quem está ao seu lado: e uma quarta coisa Deus faz com Moisés: Deus o deixa vazio. Ele estava tão cheio das coisas do Egito
que ele acreditava, realmente, Estevão diz isso, ele acreditava que ele tinha todas as habilidades possíveis para liderar Israel, para libertar Israel. Então Deus tem que trabalhar tudo isso, desconstruir tudo isso, arrancar de dentro dele tudo isso, tirar de dentro dele tudo isso, o levando a um nível superior, a um estágio superior. Incrível. Quanto maior é o estágio, maior é a humilhação. Quanto maior é o nível da promessa, maior é o nível da dor. Quanto maior é o nível da bênção que vem, maior é o nível da sua aprovação. Quanto maior você quer se tornar, maior vai ser o seu suor para chegar. Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado e diga: onde é que você quer chegar? É por isso que a maioria das pessoas estacionam em determinado ponto da vida e diz: basta, não quero mais do que isso, porque sabe que a vida é um treinamento. Aquilo que você passou essa semana é apenas um treinamento para que você vença maiores na próxima semana. E nós vivemos de fase em fase, de nível a nível. Moisés pulou o primeiro nível e venceu. Ele é levado para um segundo nível. Ele tem que aprender a ser rejeitado, porque ele vai lidar com pessoas. Massageie o ombro de quem está ao seu lado e diga: nada rejeita mais, nada despreza mais do que pessoas. As pessoas vão te amar até o momento em que você puder servi-las. Você vai fazer 99 favores abençoadores. Quando você não puder, não é que você não fez, quando você não puder fazer um, todos os outros 99 são descartados. Você é rejeitado. As pessoas não te dão valor por aquilo que você é, elas te dão valor por aquilo que você tem, por aquilo que elas podem oferecer para você. As pessoas não nos olham, eu estou dizendo isso no contexto geral. Quantos aqui carregam traumas dentro de suas mentes, de seus corações, de falas, de mágoas, de frases que as pessoas miraram bem no âmago do seu coração e acertaram na veia, e aquilo se transformou em uma fogueira incandescente e você não conseguiu apagar? Tal é a decepção. Porque pessoas sabem exatamente como decepcionar outras. Elas passam a vida inteira treinando para decepcioná-las. O diabo sabe quem ele usa, como ele usa e a forma como ele usa. E ele nunca vai usar um leão para te desprezar. Nunca vai usar um animalzinho para te provocar desprezo. Mas as pessoas usarão a si mesma para te provocar essas dores. Por isso Moisés precisava ser trabalhado no alto nível do desprezo, a ponto de ele se sentir a mosca do cocô do cavalo do faraó. Se sentir o lixo do lixo, se sentir o nada. Quando ele se sente o nada, Deus diz: então agora eu vou começar a te amassar e te fazer você se preparar para algo que eu tenho para colocar dentro de você. O nível que Deus está construindo Moisés, ele não podia ir de qualquer maneira. Quando ele completa 80 anos, nesta fase que vos disse, ele chega em um determinado lugar e o Eterno se manifesta através de uma sarça, e essa sarça queima, mas não se consome. É um nível altíssimo, é Deus que está ali. Então Moisés está curioso para ver aquilo. Ele nunca vira nada assim. Por que aquele negócio queima, mas não se consome? Então ele vira para ver de perto, e Deus brada do meio daquela sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por que, Deus? Porque o nível mudou. Deus está dizendo: esse lugar é santo. Diga para quem está ao seu lado: Deus preparou Moisés para esse nível. E sabe o que Deus estava dizendo?
Ao tirar as sandálias, chacoalhe o ombro do seu irmão e diga: Deus estava dizendo: Moisés, tire a proteção da sua carne, para que a sua carne toque a minha glória. É um nível maior. Nesse nível, o eu não pode existir. Nesse nível, o eu tem que ficar de lado. Nesse nível, o ego é diminuído. O nível da conexão, onde a sua carne entra em contato com o que é divino, então o eu precisa dar lugar e se tornar um vazio imenso, a ponto da glória encher o lugar vazio. O grande problema das pessoas é que elas querem se tornar instrumentos poderosos e alcançar aquilo que sonham dentro da perspectiva daquilo que elas mesmas construíram, esquecendo-se que quem pode nos levar aos lugares mais altos e conquistar elevadas alturas, somente aqueles que no Senhor esperam e colocam nele a sua esperança. Do contrário, tudo não passa de frustração, engodo, cansaço, labuta. Nós estamos vendo uma crise nesse país como nunca vi antes. Daqui a alguns dias eu farei 44 anos de idade. Nesse tempo, mais de 20 anos de ministério, estamos lidando com pessoas. Eu nunca vi um ano em que tantos pastores, é minha neta, não se preocupe não, tantos pastores se suicidam quanto nesse tempo. Só no mês de dezembro, 4 pastores se suicidaram. No mês de novembro, 3. No mês de outubro, 4. No mês de setembro, 5. E eu tenho dito: onde vai parar, Senhor? O que tem acontecido? Por que é que essa gente tem permitido isso? Dentre muitas pressões, eu estou citando pastores, mas é um sem número de pessoas que se suicidam semanalmente. Nós estamos batendo a casa de 35 pessoas por mês no Brasil de suicídio. É um absurdo. Diga-se de passagem que as pessoas estão se suicidando cada vez por motivos mais banais. A somatória das decepções, das falhas, dos fracassos, das crises, dos sentimentos, e por conseguinte, por estarem fazendo aquilo que não nasceram para fazer, por estarem atuando na área que não deveriam atuar, por estarem lidando com problemas que não foram treinados para lidar. Deus estava preparando Moisés, porque para cuidar de pessoas você vai ter que estar preparado para a rejeição, para a afronta, para o desprezo, e isso não vai poder te matar. Quisera eu ter tempo para te mostrar o que Israel provocou em Moisés. Durante 40 anos de caminhada, 12 vezes eles tentaram contra a vida de Moisés. Diga-se de passagem que foi o homem, como a Bíblia diz, mais manso da terra. Só perdeu para Jesus. Ninguém tinha tanto amor como Moisés. Ele foi testado ao alto nível para gerar uma nação de alto nível. Foi levado ao mais alto teor da forma, para que pudesse executar o plano divino de tal versatilidade e qualidade. Esse povo tinha um líder por excelência. Quando ele completa 80 anos, Deus diz: agora eu vou começar a treinar você. Então diga para quem está ao seu lado: durante 40 anos no Egito, Moisés foi construído. Durante 40 anos no deserto de Midian, Moisés foi desconstruído. Agora ele tem 80 anos, irmão. Dá uma chacoalhadinha no ombro de quem está ao seu lado e diga: o que faz com 80 anos, irmão? 80 anos, Paulinho.
O cara começou o ministério dele com 80 anos. E você está achando que está velho. Ele assumiu uma igreja de 5 milhões de pessoas com 80 anos. E você está achando que está cansado. Não. Chacoalha o ombro de quem está ao seu lado e diga: o ano acabou, mas a tua vida só começou. Deus olha para ele e diz: Moisés, você está velhão, mas você tem bom caldo ainda pela frente. Tua panela ainda faz comida boa. E eu vou preparar você agora, Moisés. Como, Deus, tu vai me preparar? Vai lá para o Egito, volta para lá. Chega diante do povo e liberta Israel. Aqui está a maior demanda de Moisés. Porque até então ele estava muito acostumado a lidar com as ovelhas. E ovelha não reclama. O máximo que elas fazem é dar um berrinho de leve, né? Ovelha é um bicho pacífico, irmão. Pensa uns animalzinhos de Deus, umas coisinhas maravilhosas, sabe? Ovelha, tudo de bom. Verdade. O único problema é que tem algumas ovelhas que não são ovelhas, estão no processo, são meio bodinho, estão em mutação ainda, entende? Dá uns coicinhos, umas cabeçadinhas na trairagem, sabe? Cabrito é um bicho louco, irmão. Quando criança tive a infelicidade de trabalhar com esses bichinhos, cuidar desses trem. E as cabritinhas eram uma bênção, dava leite. Fomos criados com leite de cabra. Mas tinha um abençoado de um bodão assim, irmão. A minha irmã tem cicatrizes no corpo daquele infeliz. Ele só dava cabeçada quando a gente estava distraído olhando para o vento. Satanás aquele bicho. Devia te chamar capiroto. Essas ovelhas são diferentes. As ovelhas são pacíficas até na hora da morte. Talvez seja por isso que Jesus nos identificou como ovelhas. Ele nos chamou de suas ovelhas. Talvez porque Ele espera que tenhamos as mesmas atitudes de amabilidade. E é um fato que Deus tornou Moisés características de ovelhas tão evidentes que o seu pastorado foi levado ao alto nível de teste pelas próprias ovelhas. E eu preciso te mostrar isso para você entender onde eu quero chegar. Moisés foi testado nos altos padrões da forma divina, porque ele iria liderar uma nação do divino. E essa nação era uma nação de escravos. Não era de gente altruísta, gente forte, gente sábia, gente com faculdades, nada. Era uma nação de escravos. Só que o grande problema é que era uma nação de escravos que pensava que era rei. Esse é o problema. Era uma porção de escravos que pensavam que eram ricos, que eram poderosos e que eram melhores do que Moisés. E levaram Moisés ao ápice de sua provação. Quando este está diante do povo e afirma: olha, Deus me enviou para libertá-los, o povo todo aplaudiu. Você vai ver isso lá no capítulo 6 de Êxodo. E o povo todo aplaudiu e diz: aleluia, glória a Deus, vamos ser livres. 2 capítulos depois, o povo está revoltado e dizendo: não acreditamos que Deus falou com você. Não acreditamos. Envia 10 pragas. Moisés tira o povo do Egito com um braço forte. 10 pragas. Aqui era a terra de Gozem, por exemplo, aqui em cima. E aqui embaixo era a terra do Egito. Aqui do lado da terra do Egito tinha uma vaca. E aqui do lado da terra de Gozem tinha outra vaca, se conversando, trocando figurinha pelo WhatsApp. As duas vaquinhas. Uma vaca berra para outra. Quando de repente abre o céu e vem uma saraiva.
chuva de pedras misturada com fogo e enxofre. Uma das pragas do Egito. Interessante que a vaca que estava desse lado aqui só deu tempo de dar tchau para essa vaca daqui. Ela morreu. Mas não caiu uma pedra no termo de Gozem. Uma das pragas do Egito foram tomados de moscas, por conta da podridão do rio Nilo, que se tornou em sangue. Só que as moscas não entravam no termo de Gozem, só do Egito. Que coisa, não é? Todas as 10 pragas só atingiram o Egito. Se israelitas estivessem na terra do Egito, atingia israelitas. Mas a ordem era: fica na sua terra. E Deus os preservou. E depois de 10 pragas, saem com carros. Para você ter uma ideia, a caravana de Israel, diz a Bíblia que era sem número de carros, isto é, carruagens, impossível contar. Mas a quantidade de carruagens que levava o espólio eram cerca de 11 vezes mais do que a quantidade da carruagem que levava as famílias. Tal era a riqueza que saíram do Egito. Estão indo para o caminho certo. Então Deus diz: Moisés, faz a volta pela direita e vai até as margens do Mar Vermelho. Quando chega diante do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, o povo vai até Moisés e diz: faltava túmulo no Egito para você nos enterrar aqui. Deus não é capaz de nos levar por meio desse mar. Como pode? Moisés, cheio de paciência, não irado, ele vai até Deus e ora a Deus. Deus disse: você já falou o que ia acontecer, Moisés, então manda esse povo marchar. Abre o mar. Você já pensou abrir o Mar Vermelho? Abriu o Mar Vermelho. Ainda hoje os cientistas estão pasmos, ainda mais agora com as descobertas no fundo do Mar Vermelho, com ferros, rodas, peças egípcias no fundo do Mar Vermelho, a 40 metros de fundura, 50 metros de fundura, peças a 80 metros de fundura. Deus abriu o Mar Vermelho. 3 dias depois, estão em Mara. Então o povo levanta contra Moisés e querem apedrejá-lo, pois diz: não tem água para beber. Antes tivesse deixado nós no Egito. 3 dias. Então Deus diz: Moisés, fala com a rocha. Aliás, toca na rocha. Ele toca na rocha, e a rocha libera água, e o povo bebe. 10 dias depois, assustou? Eles saem dali e caminham pelo deserto de Zim, e começam a dizer: Moisés, não aguentamos mais, não tem água para beber nessa pega aqui. Moisés diz: Deus, não tem água para essa gente. Eles aperrearam tanto Moisés, que Deus diz: Moisés, fala com a rocha e manda ela liberar água de novo. Moisés diz: tá bom, Deus. Foi, pegou o cajado dele e bateu na rocha. Ele esqueceu o que era para falar. Mesmo assim a água saiu. Mas Deus diz: eu falei para você falar, não bater. Ele diz: mas o teu povo, Senhor. Não é meu povo, é teu povo. Foi Deus que disse isso. E Deus diz: porque você bateu na rocha e não falou, você não vai entrar na terra do descanso. Mas esse povo não tem mais alto nível de treinamento, é alto nível de cobrança. Esse povo caminha mais 21 dias. E quando chegam perto, nas fronteiras do deserto do Negueb, essa gente fica tão intensa, tão raivosa, e começa a blasfemar e dizendo: escuta, Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que o Senhor nos trouxe para essa terra, onde a gente não tem pão, onde a gente não tem nada, onde a gente vai morrer de fome. Quer saber? Acho que a gente precisa levantar um Deus
e voltar de volta para o Egito. Moisés diz: eu vou falar com Deus. E Deus diz: Moisés, fala para eles, eu vou mandar pão para eles. Manhã cedo, eles peguem suas vasilhas e vão colher o maná. Eu vou mandar, mas só colhe à medida do dia, tá bom, Moisés? Diga para eles não colher para 2 dias não, porque se colher vai dar bicho. Moisés falou exatamente como Deus mandou. No outro dia o chão estava coberto de trigo, que era o maná vindo do céu. E eles colheram. E os zoiudos sempre tem. Crente, irmão, pensa que a comida vai acabar, quer comer tudo de uma vez, que a comida vai acabar, vou guardar para amanhã. Então juntaram, comeram, pegaram bastante. E a Bíblia diz que deu bicho nas tendas, porque de um dia para o outro ela apodrecia e gerava bicho. A ideia de Deus é que ele buscasse o maná todo dia em Deus. E quer saber? Durante 40 anos aquele maná caiu na terra onde eles passavam. Agora eles olham para os pés e as sandálias ainda estão intactas. Nenhuma doença havia, nada. Então eles chegam em Moisés e dizem: Moisés, não aguentamos mais esse miserável pão. Eles usam essa expressão em Números capítulo 22. Não aguentamos mais esse miserável pão. Estamos com saudade do pepino do Egito. Quem que tem saudade de pepino e de cebola, irmão? Tomar banho. Perguntei para quem está ao seu lado se tem saudade de pepino, irmão. Pepino eu já tenho um monte todo dia, irmão, para resolver. Que isso, irmão? Entretanto, eles têm saudade disso. Uau! Aí Moisés diz: eu vou falar com Deus. Deus diz: olha, me iraram agora. Eu vou mandar tanta carne para essa gente, que eles vão comer tanto que vai sair carne pelo nariz deles. E é verdade. Deus mandou codornizes e encheu os olhos dessa gente com tanta guludiça, que eles mataram milhões de codornizes. Iam comendo, a ponto de ir saindo pelo nariz, vomitando e comendo. Haja nojeira. Você acha que Moisés aguentaria se ele tivesse sido preparado 40 anos no deserto? Tal qual é o nível da sua bênção, vai ser o nível da sua provação. Deus estava levando esse povo para uma terra que mana leite e mel, e agora Moisés é o instrumento preparado por Deus para conduzir a isso, e esse povo estava no processo. Mas agora eu quero te levar ao ápice de tudo isso e te mostrar que essa gente, por incrível que pareça, não conseguiam vislumbrar além daquilo que os seus narizes alcançavam. Eles tinham um líder preparado em alto nível, pronto para levá-los a dimensões sobrenaturais. Tinha um Deus que provou a eles com todo poder e glória, que poderia não só tirá-los do Egito, mas colocá-los também dentro da terra prometida. Aliás, levante a sua mãozinha comigo assim. Vamos fazer essa conta junto aqui, só para você entender o nível da sua fé. Diga comigo assim: tinha um Deus capaz de tirá-los do Egito, provou que podia colocá-los na terra prometida, fez 10 grandes sinais à vista de todos, desceu o monte Sinai de forma fumegante que todos o viram. Diga. Sustentou durante 40 anos no deserto, tirou água da rocha, abriu o mar vermelho, fez descer pão do céu, enviou carne à vontade, mandou uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, estava no meio deles. Agora olhe para quem está ao seu lado e diga: o mesmo Deus que fez isso com Israel faz isso todos os dias com você. Todos os dias. Nem mais nem menos. Talvez você diga: pastor, ele não abriu o mar para mim, mas fez mais do que isso. Não, pastor, não fez mais do que?
Afirmam que depois da manhã o filho dele nasceu nessa época. Mais do que abrir o mar e entregar o filho e dizer: morre por 1 bilhão de pecadores. Quer mais do que isso? Ele não deu o pão do céu, não deu o pão do céu. O filho diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele não tirou a água da rocha para mim, pastor. Não tirou. Jesus disse: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Glória a Deus. Então, ele faz isso todos os dias. Mas agora, tendo tudo isso, você se depara com Israel conduzido por Moisés às margens do Jordão, em um lugar chamado Cádiz Barneia. Diga comigo: Cádiz Barneia. Já estou finalizando, tá bom? Ele disse que eu tinha 2 horas hoje, mas não tem não, só tem mais 5 minutos. Cádiz Barneia. O que é isso? É o lugar mais triste da história de Israel. Não há lugar mais tenebroso do que Cádiz Barneia. Aqui eles olharam para a terra e viram o que Deus havia prometido. Deus disse a Moisés: Moisés, manda esses meninos irem lá, atravessa o Jordão, manda eles entrarem na terra de Canaã, manda eles trazerem o fruto para que o povo veja. E Moisés escolheu 12 príncipes, Números 13. 12 príncipes, dentre eles Caleb e Josué. 12 homens de família, 12 valentes, 12 gente de alto nível, 12 chefes de famílias. E disse: vai lá em Canaã, observa a terra, vê o que tem, traz o fruto para nós. E eles foram. 40 dias permaneceram em Canaã. E quando voltaram dos 40 dias, trouxeram um cacho de uva, só um cachinho básico de uva, uma bagatela de um cachinho básico, podia ter outra coisa, mas eles cortaram uma vara grande que dava no ombro de um e no outro, e o cacho de uva no meio. Tal era o tamanho e o peso do cacho de uva. Não é que as uvas eram grandonas, não, é que haviam milhares e milhares de uvas num cacho só. Terra que manda leite e mel. Deus havia dito para Abraão, lembra que eu falei para vocês? Deus disse: quando você voltar para cá com a tua nação, isso aqui já vai estar manando leite e mel. Você não está entendendo muito, mas Deus levou 400 anos para construir essa bênção para Israel. Agora ela estava dando para eles de mão beijada. Enquanto eles estavam 430 anos sofrendo lá no Egito, Deus estava usando todas as suas graças para construir uma terra que manava leite e mel, sem que eles tivessem que plantar e somente colher. Esses caras vão lá e trazem o fruto. E quando eles chegam, o relatório que eles passam é dramático, porque diante de 3 a 4 milhões de pessoas, eles relatam assim: é verdade, a terra que nós fomos ver mana leite e mel, é linda, esse é o fruto que dela trouxemos, é perfeita. E o povo começou a jubilar, aplaudir e dizer: eia, andemos, tomemos por herança a terra que Deus nos deu. O povo disse. Então 10 desses caras pegaram o megafone e começaram a dizer: ei, 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 segura a onda aí, não terminamos o relatório, não espera molhar o bico, segura a onda. E disseram: a terra é isso mesmo, a terra manda leite e mel, é perfeita, só que tem uma coisa: as cidades são grandes, populosas, muros altos, e quer saber? Lá tem gigantes, e olhando nós para eles, era como se aos nossos próprios olhos fôssemos gafanhotos. O que eu não entendo, pastor Joseph,
É como alguém pode viver durante 3 meses debaixo da bênção diária todos os dias, e Deus te coloca na porta e diz: filho, a bênção está aí. E você, como Israel, diz: abre a porta então, Senhor, abre a porta, abre a porta. E Deus então olha para mim e diz: vira a maçaneta. Você não entendeu, né? Eu vou dizer de novo. Coloca a mãozinha no ombro de quem está ao seu lado. Diga: a maioria de nós, Deus tem construído de maneira linda um caminho de vitória, e diante dele tem uma porta. A porta que você pediu, a porta que você orou, a porta que você jejuou, a porta do teu milagre. E você diz: abre a porta, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta, Senhor. E a porta não se abre. Então Deus te diz: a porta está aberta, só gire a maçaneta. Esse é o nosso problema. A gente acha que a porta, para estar aberta, ela tem que estar escancarada. Porta de bênção não fica escancarada, meu irmão, porque entra ladrão e salteador. Ela sempre vai estar fechada. Você vai ter sempre que colocar a mão na maçaneta e fazer um pouco de esforço, porque o reino de Deus não é conseguido por meio de sentar na poltrona tomando tereré, esperando a bênção chegar da boca cheia de dente. Ao contrário, tem que meter a mão na porta sim, tem que fazer o sacrifício sim, tem que fazer o esforço sim, tem que ir para cima sim. Deus disse: a terra está aí, ó, toma posse dela, é com vocês agora. E a gente coloca tudo na nossa cabeça que Deus não quer nos dar. Moisés era o único que de longe viu a terra e não pôde entrar. Dos 12, Josué e Caleb se levantam e diz: não dê ouvidos a esses homens. O Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que nos vai levar até lá. Não ouça eles. Eu queria que você ficasse em pé para poder dizer isso comigo, interagir comigo, por favor. Está vendo essa pessoa bonita, cheirosa, legal, que está aí perto de você? Igualmente essa pessoa tem sonhos, tem objetivos. Igualmente essa pessoa vem sendo treinada nível a nível, degrau a degrau, ponto a ponto. Igualmente sua vida tem sido de altos e baixos. Você sai de uma luta, entra noutra, passa por uma prova hoje, dá glória a Deus, amanhã você passa por outra. Diariamente é assim. Ou é diferente com você? Porque comigo é desse jeito, irmão. É sempre uma atrás da outra, cada vez pior. A gente vence em uma hoje, dá glória a Deus e diz: ufa, agora eu vou descansar. Aí Deus diz: essa foi difícil, filho? Foi, Senhor. Ele diz: então você está pronto para uma mais difícil ainda. Verdade. Porque cada tombo te torna mais forte. Diga aí para quem está ao seu lado: a cada lapada, a cada tombo, você se torna mais forte. Então te prepare. Talvez você queria essa noite uma palavra: Jesus nasceu, não é? E é verdade, Ele nasceu. É por isso que você está aqui, porque você já passou várias outras fases. Você já passou várias outras fases, irmão. E se você chegou até aqui, significa que você já se tornou vencedor em várias outras. Cabe agora não dar atenção aos 10 que jogam areia na sua bênção. 10 dos espias só serviram para atrapalhar. Eles conseguiram convencer 3 milhões de pessoas. E sabe o que Deus disse? Deus disse: por que vocês não creram em mim?
Assim como os espias ficaram 40 dias em Canaã, toda essa geração vai vaguear 40 anos pelo deserto, até que o último deles caia nas areias do deserto. E isso aconteceu. Só que ao longo de 40 anos, aqueles que creram, os filhos daqueles que creram, a mesma sandália que o cara estava usando aquele dia diante do Rio Jordão, 40 anos depois, era a mesma sandália. Isso que é triste. O cara olhar para a mesma sandália todo dia, irmão. Olhar para a mesma roupa todo dia. É triste demais, irmão. Podia ao menos mudar a cor. Mas Deus disse: você vai andar com a mesma sandália, não vai envelhecer. Teu pé vai crescer e ela vai crescer com o teu pé. Acredita nisso? Pois a sandália dos meninos cresceram. Eu me lembro, queridos, quando criança pequena, tinha um sonho de ter uma Havaiana. E a Havaiana era chinelo de pobre. Agora você imagina como que era nós. A Havaiana hoje é chinelo de rico, mas antes a Havaiana era de pobre, né? Hoje chinelo de pobre é Ipanema. Você usa pouco e acaba ligeiro. Mas naquele tempo, irmão, aí meu avô, abençoado do meu avô, por me amar, fez um chinelo, sola de pneu. Aquela desgraça nunca acabava, irmão. Eu não sei quantos aniversários eu fiz com aquela pega e não acabava. Eu dizia: vai quebrar, mas não quebrava, o infeliz. Porque tudo que eu queria era que quebrasse para ganhar um outro chinelo, porque era feio demais, irmão. Sabe, e era escola rural. No começo todo mundo tirava o sarrinho do meu pé. Depois acostumaram com aquela lancha. Mas o que é terrível é isso, ele nunca acabava. Nunca. Eu imagino que era assim a molecada nos dias de Israel. Mãe, não dá para ir na loja comprar uma outra sandália? Tá novinha, filha, essa aí, mas já tem 15 anos. É engraçado, mas é um milagre. O que eu quero dizer com isso para você? Você não está vendo. Diga aí para quem está ao seu lado. Tem alguém que está vivo aqui pertinho de você. Então diga para essa pessoa aí, diga: você não está vendo. Assim como aquelas crianças não estavam vendo, mas a cada manhã, a cada raiar de sol, era um novo milagre. Dia após dia, milagre após milagre, dia após dia, milagre após milagre. Você não está vendo, mas hoje Ele já fez milagre para você. Hoje Ele já te livrou da morte. E o fato de você estar aqui é a garantia de que existe uma terra prometida para você alcançar. Existe um projeto divino que Ele está te construindo para chegar. Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. O cara não tinha absolutamente nada. 3 meses depois ele está angustiado, e vem Deus e diz: agora sai de dentro da tua tenda, conta as estrelas. Está vendo a nação? Senhor, eu estou vendo, eu estou vendo. Deus está dizendo: ok, daqui a 500 anos essa nação vai existir. Daqui a 500 anos essa nação vai entrar na terra prometida. Daqui a 500 anos você vai estar só farofa, mas essa nação vai estar em pé. Sabe por que Deus está dizendo isso? Ele está dizendo: a promessa está aqui, feita agora, mas a construção dela passa por estágios, passa por um tempo, passa por níveis. Então não queira a promessa antes da hora. Ele está construindo para você
para que você possa trabalhar menos e possa desfrutar mais do milagre. Você não está entendendo. Você estava sofrendo um pouquinho, mas Ele estava construindo Canaã para você. Você estava cativo no Egito, mas Ele estava preparando rios para você, construindo cidades para você, construindo caminhos para você, Israel. Então acredita nele. O Deus que te trouxe até hoje aqui é o Deus que vai te levar até lá. É o Deus que vai conquistar para você aquilo que disse a seu respeito. Pode estar doendo agora, mas amanhã vai ser melhor. Pode estar difícil hoje, mas amanhã vai ser melhor. Há um projeto de Deus na sua vida, não há? Se há, então eu queria que hoje você usasse a fé para consegui-lo. Há um alvo estabelecido do Senhor na sua vida. E cada um de vocês aqui sabe o que almeja, o que sonha, o que espera em Deus, o que espera para a sua família. Se você pudesse agora, em 2 minutos, contar o seu sonho para alguém, o que você mais deseja em Deus, o que você diria? Feche seus olhinhos agora. Se você pudesse agora dizer para alguém qual é o seu sonho, o que você diria? Se perguntasse para Moisés, ele ia dizer: eu quero entrar na terra. Se perguntasse para Josué, ele ia dizer: eu quero conquistar Canaã. Se perguntasse para Davi, ele ia dizer: eu quero Jerusalém. Se perguntasse para Jesus, ele ia dizer: eu quero a cruz. E você? O que você quer para a tua casa? Qual é o seu sonho para a tua família? Onde é que você quer chegar? Onde é que é o seu destino? Você está aqui, é a garantia de que seu destino existe. Você está aqui, é a garantia de que seu destino existe. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Então, Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai te levar até lá. O Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai te levar até lá. Tu és o rei desse povo. Que tal alçar a sua voz e declarar para o teu sonho que você tem um Deus que leva, que conquista. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Não diga. Quantos creem nisso? Você quer ser profeta de Deus para alguém agora? Para alguém que você pode ser usado por Deus. Diga para essa pessoa, tal qual tem sido o
o tamanho da sua luta, tal qual será o tamanho da sua bênção. Deus garante isso a você. Você está aqui por causa dele. Então ergue a tua voz e declare: oh, grandes coisas vêm sobre a tua vida. Grandes coisas vão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Se eu creio, grandes coisas vão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Se eu Da tua família, da tua empresa, no teu negócio, no teu trabalho. Será aqui? Libere pela fé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Depois dessa oração, eles vão terminar com essa canção. Mas se eu fosse você, depois dessa oração, eu alçava o mais alto que puder da sua voz e gritasse assim como gritou Israel quando entrou na terra prometida, porque tudo aquilo que Deus disse a seu respeito irá se cumprir. Tudo aquilo que Ele disse a respeito de sua família irá se cumprir. Tudo aquilo que Deus te treinou para ser irá acontecer. Então não pare agora. A prova de que irá acontecer a bênção na tua vida é que você venceu até aqui, e o amanhã será melhor do que o hoje. Feche seus olhos. Altíssimo Rei dos céus, bem sei que nos colocaste em teu nível, o nível da provação, o nível de ser construído depois de ser desconstruído, o nível de ser moldado, preparado, forjado, para chegar diante da bênção e não recuar, para chegar diante da porta e ter coragem de abri-la, para chegar diante de Canaã e ter coragem de tomar posse dela. E o diabo, Senhor, anda rugindo em nossa volta, dizendo que não conseguiremos, que não poderemos fazer, que tal coisa não vai acontecer, que essa família não vai ser sua, que esse marido não vai se entregar a Jesus, que esses filhos não voltarão para os seus pés, que essa casa será cheia de derrotas constantes. Sim, Senhor, o diabo tem rugido fortemente sobre muitas mentes, levando ao estresse, ao alto nível da depressão, levando ao suicídio e à morte, fazendo com que o desprezo se torne ferramenta letal. Mas agora, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, estamos entendendo que estamos sendo forjados, preparados, e que as lutas de hoje nos prepararam para as bênçãos maiores que vem amanhã, que nunca seremos forjados simplesmente por ser, mas que estamos sendo preparados para grandes conquistas. E é justamente por isso que quero pedir agora, Senhor, há muitos sonhos aqui, Pai, há muitos desejos aqui, há muitos pedidos aqui, há muitas empresas aqui, há muitos negócios inacabados aqui, Senhor, há muitas conquistas que ainda não chegaram, há muitos processos que ainda não saíram, há muitas portas que ainda não estão abertas, nem o trinco está aberto. Mas eu quero te rogar, Senhor, como igreja que sou, como parte dessa igreja que sou, em o nome de Jesus. Eles chegaram até aqui, mas a partir de agora, Senhor, quem abre o Jordão é o Senhor, quem nos leva a conquistas maiores é o Senhor. E cabe a nós acreditar, cabe a nós a declarar,
cabe nós confirmar. E eu confirmo, Senhor, que portas irão se abrir, que mares irão se abrir, que vidas irão se render a Ti, que as famílias serão abençoadas, que novos projetos surgirão, que casas serão prósperas, que empregos abrirão, que empresas prosperarão, e que milagres virão em abundância, e que milhares de almas serão salvas. Sim, Senhor, eu declaro pela fé, porquanto acredito que Tu és o mesmo, Tu és o Deus dessa terra, e não há outro maior do que Tu, 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 não há outro maior do que Tu. Como nosso Deus. Grandes coisas estão. Profetiza. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Profetiza. Você é esse lugar. Profetiza. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Consegue ser mais forte do que isso? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse Quantos estão cheios de fé para as coisas que Deus irá fazer na tua vida? Você está cheio de fé? Está cheio de fé? Está cheio de fé? Está pronto para entrar na sua Canaã? Então escuta isso aqui. Ali fora, o diabo vai usar os espias para te desanimar. Ali fora, o diabo vai usar os espias para tirar a sua fé do foco. Deixa não. Quem está com você é mais forte de quem está lá fora. Quem está com você é mais forte de quem está no mundo. Você crê assim? Então vai em paz. Que Deus te abençoe.